Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como que passou o seu dia? Como que passou a semana? Passou na bênção e na presença de Deus? Aleluia, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, tá bom? Que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, em o nome de Jesus. Quero dizer que você é muito especial e que você não está aqui em vão. Nosso Deus tem uma palavra para você. Você está aqui porque o Senhor quer que você se alimente desta palavra. Porque dias difíceis virão e nós temos que estar enraizados, alimentados e fortalecidos com a palavra de Deus, tá bom? Vamos ficar juntos aqui neste trabalho, buscando ao Senhor. Eu peço aqui a sua ajuda para curtir o vídeo, deixar um amém, compartilhar. Também peço a sua ajuda lá no Instagram. Todos os dias estamos lá, irmãos, numa grande obra, louvando, orando, compartilhando o nosso dia, né? E eu peço, curte, deixa um amém, chega lá nos stories, dá uma paz do Senhor. Vamos juntos caminhar na presença de Deus. Quando você interage com a conta, quando você deixa um oi, um amém, curte, o sistema entende que não te ofendeu. Porque muitos denunciam porque falam que está sendo ofendido com essa palavra. Então, vamos juntos repreender isso e fazer a obra do Senhor, tá bom? Irmãos, e vamos começar hoje o livro de Filipenses na nossa meditação, no nosso devocional. Filipenses. O livro de Filipenses foi escrito por Paulo. Ele foi escrito para os irmãos que estavam na igreja de Filipos. Filipos é um lugar. Quem era de Filipos eram os filipenses. Quem está no Brasil, né, brasileiro? Quem estava em Filipo é filipenses. Então, por isso que o nome da carta ficou chamada Filipenses, para os cristãos que estavam na igreja de Filipos. Irmãos, e essa igreja de Filipos é uma igreja que o próprio Paulo havia fundado e os irmãos estavam crescendo em fé, se fortalecendo na presença do Senhor, e Paulo estava muito feliz, muito alegre, porque é muito bom quando você vê um fruto, né, crescendo, quando você vê as pessoas dando bons frutos, é maravilhoso, irmãos. E Paulo também estava aqui agradecendo aos filipenses, porque eles ajudavam a obra, porque eles contribuíam também com a obra. Então, em resumo, qual o propósito, qual o objetivo desta carta de Filipenses? Essa Bíblia aqui, a aplicação pessoal, ela faz até um resuminho aqui, ó. Agradecer aos filipenses pela oferta que lhe haviam enviado e fortalecer a sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo. Oh, glória, irmãos! Em todo tempo. Irmãos, o livro de Filipenses tem 4 capítulos. E em todo tempo ele vai falar que a verdadeira alegria está em Jesus. Ele vai falar sempre, alegrai-vos, regozijai-vos, fique feliz, fique contente, se alegre no Senhor, se alegre. A mensagem que Deus quer te falar hoje é: se alegre, alegre o seu coração no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Não se entregue na tristeza, não se abata. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, ó glória, Jesus virá. Aleluia. Por que te abates? Nós temos o Senhor conosco. Então a mensagem que Paulo quer trazer aqui em Filipenses é: a nossa alegria vem do Senhor. Não podemos esperar alegrias aqui não, irmãos, nessa terra. Aqui no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, tenha ânimo, se levanta, ovelhinha, porque Ele venceu o mundo. E em nome de Jesus, eu tudo posso, você tudo pode, naquele que te fortalece. Oh glória! Quem nos fortalece é o Senhor. Quem te fortalece é o Senhor. Então fala aqui: eu tudo posso naquele que me fortalece. Escreve aí: eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus.
Vamos então, irmãos, para o capítulo 1 de Filipenses. Vamos ver o que Deus tem para nos falar? Fala conosco, Senhor, precisamos muito te ouvir. E assim, irmãos, Paulo começa o capítulo 1 se identificando, dizendo que Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, os crentes que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu tô lá no Instagram, irmãos, falando para os irmãos que nós temos que cumprimentar um outro com graça e paz, a paz do Senhor. E os apóstolos, os servos do Senhor faziam isso, viu? Graça a vós e paz. Então, quando você for lá nos stories, tá? Aquele bom dia, paz do Senhor, já chega lá cumprimentando. Eu sempre falo bom dia, paz do Senhor. Chega lá e cumprimenta com a paz do Senhor, tá? Porque nós somos servos de Deus. E aqui ele continua dizendo, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Olha, fazendo sempre com alegria oração por vós. É o nosso dever orar uns pelos outros e com alegria, tá, ovelhinha? Não é reclamando ou com tristeza, não. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Aleluia. Irmãos, e aqui no versículo 6, Paulo diz uma palavra que eu amo muito. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai aperfeiçoar. Eu sei que tem momentos que nós não entendemos, tem momentos que parece que está difícil a caminhada. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Tem momentos que é difícil, mas aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Creia nisso, que ele vai aperfeiçoar, que ele não deu ainda a última palavra. Aleluia! E o versículo 9 diz: e peço isto, que a vossa caridade, ou seja, o vosso amor, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Olha, irmãos, nós não podemos amar de uma forma cega, de uma forma ignorante, uma forma burra, né? Nós temos que amar com conhecimento, com ciência, porque as pessoas pensam que só o fato de fazer caridade vão ser salvos. Não, eu só ajudar os outros e vou ser salvos. Não, não é assim não. Irmãos, agora aqui a partir do versículo 12, veja as palavras de Paulo como um grande homem de Deus, irmãos, que passando por tantas lutas, perseguições, açoites, prisões, apedrejamentos, tanta coisa, eles falam assim, que tudo isso foi da vontade do Senhor, foi para o reino de Deus. E quantas vezes nós, né, irmãos, passamos por coisinhas assim, reclamamos tanto. Olha o que Paulo diz. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do Evangelho. Vê? Os açoites que ele passou, as perseguições, as prisões contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha, irmãos, que pensamento. Olha que convicção. Nada que eu estou passando é em vão. Nada que você está passando, ovelhinha, é em vão. E olha o que ele diz ainda aqui no versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Tá vendo? Muitas vezes as lutas que você passa, ovelhinha, e fica firme na presença de Deus lá na caminhada, outras pessoas te têm como exemplo. Não desiste não, tá vendo? Igual ele fala aqui, muitos irmãos ficaram com ânimo ao ver que ele passava nas lutas, nas prisões e ficava firme na presença do Senhor. Versículo 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo. Olha, irmãos, alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, outros pregam por boamente,
uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas ele diz: que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei. Que o nome de Jesus seja pregado em todos os lugares. Versículo 20, Paulo diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundidos. Nem eu e nem você. Você também não será confundido. Fica firme nessa palavra. Fica firme na presença do Senhor. Que Deus não vai deixar você ser envergonhado ou ser envergonhada. Nada vai nos confundir. Nada vai confundir aqueles que permanecem fiéis ao Senhor até o fim. E ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, irmãos. Oh, é verdade. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne, aí Paulo estava dizendo que para ele o viver era Cristo, morrer para ele, irmãos, era lucro. Só que ele disse aqui: se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher viver ou morrer. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, seria muito bom estar lá com o Senhor, mas como a obra é muito grande aqui, eu tenho que ficar por aqui. Irmãos, esse sentimento nós temos que ter, que estar com Deus é melhor. Nós temos que desejar a volta do Senhor. Não se esqueça, nós somos peregrinos aqui. Estamos aqui, ovelhinha, de passagem. A nossa morada, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo não é aqui terreno, mas é o céu, o galardão de glória. Então, fixe os olhos no Senhor, tá? E deseje a volta dele. Peça: Senhor, eu quero ser salva. Lute por sua salvação. Paulo aqui, para mim o viver na carne, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Que a gente possa desejar: Senhor, eu quero morar contigo. Amém? E ele termina, irmãos, o capítulo 1 assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Nós devemos nos comportar de acordo com o Evangelho de Cristo, de acordo com a palavra, para que, quer vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, ou que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é, de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tá vendo? Nós temos que crer no Senhor e passar aqui no mundo, na caminhada com o Senhor. Vamos ter bênçãos, a alegria do Senhor, as bênçãos, a paz, mas também tem as lutas, irmãos, e temos que estar firmes e preparados. A partir do capítulo 2, Paulo vai falar sobre a alegria no servir ao Senhor. E aqui ele diz no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, nada façais por contenda, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não seja egoísta, pensar só em você, mas pense também no que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, irmãos, que houve também em Cristo Jesus. O sentimento de amor, de misericórdia e de compaixão. E de humildade, porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que simplicidade, irmãos. Sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele podia aqui na terra fazer acontecer, mas não, ele foi simples. E assim nós também temos que ser. Olha, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Jesus foi obediente, e achado na forma de homem, humilhou-se. Ele se humilhou, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, glória, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, aleluia, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus, todo joelho vai se dobrar, vai reconhecer que Ele é o Senhor, aleluia. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, ele vai terminando, mas agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, ovelhinha de Jesus, sem murmurações nem contendas. Faça tudo sem murmurar e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecestes como astros do mundo. Olha, irmãos, estamos no meio de uma geração corrompida e perversa, porém nós resplandecemos como astros do mundo, porque nós temos a luz que é Jesus, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aleluia! Aqui, irmãos, no capítulo 2, que já se encerrou praticamente, nós vimos que temos que ter alegria no servir ao Senhor. Não servir com contenda, servir com murmuração, né? Ou com exaltação, ou com egoísmo, mas servir com alegria e com amor. Fazendo o mesmo que o Jesus, humilhou-se a si mesmo. Nós não somos nada, irmãos. Temos que reconhecer que somos pequenininhos e dependentes do Senhor. Amém? Ovelhinha de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu te amo em Cristo Jesus. Fique firme, tá? Na presença dele. Não se esqueça de curtir aqui, deixar um amém, para o sistema entender que você não se sentiu ofendido. Curta, compartilhe. E amanhã o Digníssimo vai com vocês em Filipenses, capítulo 3 e capítulo 4. Vai encerrar Filipenses, falar sobre alegria. E no domingo ele vai começar Colossenses. Irmãos, estamos rápidos, né? Glória a Deus, e que Deus continue falando. Fique na paz do Senhor, te amo em Cristo Jesus.